Olá, eu sou o professor Francisco Pitanga e vamos trabalhar o componente curricular Epidemiologia, Atividade Física e Saúde no curso de especialização em Atividade Física e Saúde no contexto da educação básica. Nessa aula, iremos aprender como se faz análise de dados em epidemiologia, focando principalmente nas medidas de frequência e associação. A estratégia metodológica que iremos utilizar será a leitura de texto postado no AVA para, posteriormente, serem respondidas 3 questões sobre o tema. Além disso, iremos fazer a exposição desses conteúdos nesta videoaula. Inicialmente, é importante dizer que a análise de dados epidemiológicos se dá por meio das seguintes medidas: ocorrência ou frequência, associação e significância estatística. A medida de ocorrência ou frequência busca responder em que medida, com que intensidade ocorre o processo saúde-doença. As principais medidas de ocorrência ou frequência utilizadas na epidemiologia aplicada à atividade física são a prevalência e a incidência. O que seria a prevalência? A prevalência quantifica a proporção de indivíduos numa determinada população que tem o fenômeno saúde-doença a um específico instante temporal. A equação seria os casos saúde e doença enquanto numerador dividido pela população total. Agora, vocês devem responder a questão 1, postada no nosso AVA, para que possam fixar melhor este conteúdo. O que seria, então, a incidência? A incidência quantifica o número de novos casos do fenômeno saúde e doença desenvolvidos pela população de indivíduos sob risco durante um determinado intervalo de tempo. Qual seria a fórmula? Os novos casos da saúde e doença no numerador e a população sob risco no denominador. É importante deixar claro que a prevalência é referente aos casos existentes do fenômeno saúde ou doença analisado, enquanto que a incidência se refere aos novos casos do fenômeno saúde ou doença analisado encontrados após determinado período de acompanhamento. Peço agora que vocês respondam a questão número 2, postada no nosso AVA, para que possam fixar melhor este conteúdo. As medidas de associação buscam responder na presença de que, sobre que condições se encontra o processo saúde-doença X, ou existe realmente uma associação entre o fator, que seria a causa, e o processo saúde-doença X, que seria o efeito. As principais medidas de associação utilizadas na epidemiologia aplicada à atividade física são a razão de prevalência e o risco relativo. O que seria a razão de prevalência ou risco relativo? Eles estimam a magnitude da associação entre a exposição, causa, e o processo saúde-doença estudado, que seria o efeito. Para o seu cálculo, inicialmente é necessário preencher a tabela 2x2. Vamos pensar em um exemplo tendo como variáveis o tabagismo e o câncer de pulmão. Na casela A, devem ser inseridos aqueles que estão expostos à causa e têm o efeito estudado. Na casela B, devem ser inseridos aqueles que, apesar de estarem expostos à causa, não têm o efeito estudado. Na casela C, devem ser inseridos aqueles que, apesar de não estarem expostos à causa, têm o efeito estudado. Finalmente, na casela D, devem ser inseridos aqueles que não estão expostos à causa e também não têm o efeito estudado.
Após o preenchimento da tabela 2x2, deve-se usar a equação para calcular a razão de prevalência ou risco relativo. A equação seria A dividido por A mais B no numerador e C dividido por C mais D de dado no denominador. Como que nós vamos interpretar os resultados, então? Se o resultado for igual a 1, significa que não houve associação entre a causa e o efeito. Se o resultado for maior do que 1, significa que existe um fator de risco entre a causa e o efeito. Houve, então, uma associação. E se o resultado for menor do que 1, significa que existe um fator de proteção entre a causa e o efeito. Medidas de significância estatística. Essas medidas, elas buscam responder qual a chance de que a associação entre a causa e o efeito é real ou apenas se deva ao acaso. A principal medida de significância estatística utilizada na epidemiologia aplicada à atividade física é o intervalo de confiança, conforme mostrado na tela. Peço agora que vocês respondam a questão número 3, postada no nosso AVA, para que possam fixar melhor este conteúdo. Um bom trabalho a todos.